Oiê, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre os regimes totalitários, a emergência desse período no contexto conhecido como entreguerras também. Vimos nesse período de entreguerras a crise de 29 e hoje a gente vai falar sobre a ascensão dos regimes totalitários. Na foto do slide, temos os grandes líderes, do nazifascismo, Hitler e o Mussolini, que foram aí figuras emblemáticas que representam a ascensão desses regimes totalitários. Como contexto histórico, a gente tem a crise de 29, que não só foi uma crise econômica, foi uma crise social e política. Vimos as grandes devastações, ela começa nos Estados Unidos, mas tem o desencadeamento e consequências em vários outros estados, sobretudo os estados europeus, com grande dependência na produção industrial. O cenário pós-guerras, pós-Primeira Guerra, de grandes frustrações e revanchismo decorrentes aí da Primeira Guerra Mundial, a expansão do nacionalismo, muito presente também, e o antiliberalismo e a antidemocracia. Também são sentimentos, são construções ideárias que se fazem presente nesse contexto. O antiliberalismo não se aplica apenas ao liberalismo econômico, mas também ao liberalismo jurídico, político e tudo isso que tem essa estrutura do capitalismo muito voltada aí à democracia liberal, que era presente há muito tempo nos Estados Unidos, o Estado de Direito, esse movimento aí que foi posto, decorrente de várias construções históricas, movimento iluminista, e aí a gente tem um ataque direto, a construção anti esse liberalismo e anti essa democracia liberal, que se fazia presente, com muita força, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente tem um contexto histórico de bastante conflito, bastante dificuldade, decorrente desses processos iniciais aí do século XX, já começa com uma grande guerra, e após a Primeira Guerra a gente tem uma crise que afeta aí boa parte dos países, principalmente países europeus. A gente vai falar um pouquinho das características comuns aos regimes totalitários. Então, para se colocar e se fazer como regime totalitário, deve-se ter essas características comuns e eles são presentes aí em vários cenários e aspectos da instauração do regime totalitário. O nacionalismo é a primeira característica, colocando aí a nação acima dos interesses individuais, o romantismo, fazendo a idealização do passado, colocando aí um passado de glória, o idealismo, o terror, o medo, a imprevisibilidade, um mecanismo, uma ferramenta aí de muito controle sobre a sociedade, a atuação de milícias, grupo de civis armados, paramilitares, com o livre uso das forças, luta contra inimigos, justificativa aí para a permanência desse regime autoritário, totalitário. Então sempre vai haver um inimigo a lutar, um inimigo que nos ameaça, que ameaça a nação, Então tem essa luta muito forte. Um regime totalitário, ele é unipartidário, ou seja, partido único, não tolera oposição ao Estado. É um autoritarismo muito forte, gerando aí um culto ao líder, a comunicação de massa através dos instrumentos de comunicação como rádio, jornal, cinema, e ele se faz de forma antidemocrática, colocando aí a nação liderada por um líder e tendo em vista que a democracia que se instaurava antes, ela limitava esse poder do Estado, Um regime totalitário, ele se faz com um Estado muito forte, Lembrando aí que a intervenção do Estado, ela se faz, de modo mais presente, mais significativo nesse momento. Então a gente tem um Estado muito forte e no contexto europeu a gente tem a extrema-direita, esse Estado muito forte de extrema-direita e que gera esse poder ao líder, e a esse representante desse Estado. Então essas são as características comuns aos regimes totalitários. É interessante fazer uma alusão
né, do que nós vivenciamos hoje, numa atual governabilidade, num atual cenário político, que tem, sim, algumas identificações com essas características totalitárias. Vamos estar falando agora do fascismo italiano, né? O contexto da Itália aí, pós Primeira Guerra, era um contexto bastante difícil, de perdas financeiras, de inflação, com alto índice de desemprego. E aí, diante disso, a gente vai ter a emergência de grupos de esquerda que vão mobilizar greves, vão mobilizar organizações aí sindicais e políticas voltadas à esquerda para colocarem aí, né, reivindicarem melhores condições de vida, melhores condições sociais e econômicas. Então a gente vai ter a mobilização de operários, camponeses, buscando a reforma agrária, buscando melhores condições de vida. Nesse cenário, a gente vai ter a Semana Vermelha de 1920, né, que é a ocupação de fábricas aí por operários de esquerda. Vai gerar uma mobilização de cerca de 600 mil metalúrgicos, e no total, assim, desse movimento vai ter mais de 2 milhões de grevistas. Então é um cenário bastante intenso dessa luta aí, né, voltada a alas mais de esquerda. O que vai acontecer diante disso, diante desses grevistas, dessas mobilizações, as forças políticas tradicionais mostraram-se, né, incapazes de lidar com a atuação, né, com essa atuação que se agravava gradativamente. E aí a burguesia e a classe média, elas se aliam ao partido aí, ao pequeno partido que começa a surgir, que é o Partido Fascista, contra esses adversários de esquerdas. E aí por meio de organizações paramilitares, de organizações de milícias, né? Esse comando de ação que se apresenta, né, são os conhecidos camisas negras, grupos paramilitares que vão enfrentar com muita violência essa ala de esquerda, essa ala considerada comunista, e aí a gente vai ter a partir disso, né, um movimento do próprio partido, nesse pequeno partido fascista, atuando violentamente contra esses grupos e também exercendo aí já uma significativa oratória de cunho muito nacionalista, né, colocando aí a posição desse Estado mais forte. O que a gente vai ter a liderança, né, do Partido Fascista por Benito Mussolini. O Mussolini ele militou durante a sua juventude no socialismo, mas aí com o tempo ele mudou de lado, né? E ele acaba desenvolvendo uma postura muito nacionalista e muito militarista. E aí ele consegue, né, usar várias situações, né, de nacionalismo, colocando aí como herói de guerra e articulando através do jornal, né, esse meio de comunicação que vai fazer parte aí do regime fascista, que é o Popolo d'Italia. Foi esse mecanismo de comunicação que vai colocar aí a campanha, né, a favor da instauração desse regime ditatorial para resolver os problemas do país, né, os problemas da Itália. O que vai acontecer é a fundação mesmo do partido em 1919, né, do Partido Nacional Fascista. E aí o grande símbolo, né, vai ser esse faccio littorio, né, esse feixe de lictor, né, um feixe aí com várias varas que simboliza o poder de unir, né? Então, através da união de várias varas, esses feixes eles são amarrados aí por correias vermelhas, que simboliza a força, a disciplina, a obediência, a soberania e a união. O feixe está representado aí no slide, e aí a gente tem cada vez mais a imposição desses símbolos autoritários, né, representando aí essa estrutura hierárquica de poder, de obediência e disciplina. O que a gente vai ter posteriormente, em 1922, o crescimento cada vez maior do partido, né? Então a gente vai ter uma situação aí de organizações de esquerda, né, tornando-se aí num movimento bastante
violentado. E aí a gente vai ter em 1922 a Marcha sobre Roma, onde mais de 50 mil fascistas, né, de toda a Itália, usando aí a camisa negra do partido, seguem para a capital, exigindo poder, né, sobre a Itália, esse poder aí que vai visar a organização do país. Né? Então a gente vai ter um crescimento muito grande diante disso, e as autoridades, né, o rei Vítor Emanuel III, eles se apresentam de forma muito impotentes nesse cenário. E aí eles acabam tendo uma certa comunicação com Mussolini para formar um tipo de ministério. E aí a gente vai ter essa manutenção das aparências, né, da monarquia constitucional, mas na prática o Mussolini ele vai concentrando poder e ele vai ganhando cada vez mais força através do seu partido fascista. Em 1924, né, a gente vai ter os fascistas conseguindo aí as maioria no parlamento, né, maioria parlamentar, isso aí por meio de muitas fraudes, muitas intimidações, eles conseguem conquistar a maioria parlamentar. Nesse momento, os opositores do regime já estão sendo perseguidos, já estão sendo assassinados, e aí em 1925, Mussolini ele se proclama Duce, né, o supremo condutor da Itália, e a ditadura fica oficialmente institucionalizada. Então a gente pode ver que é um mecanismo gradativo de concentração de poder, de aliança de classes, que vai fazer com que se consolide o partido fascista e a ascensão aí institucionalizada do fascismo. A gente vai ter, né, um tribunal aí especial que vai julgar os dissidentes, né, uma polícia política que vai vigiar a população, a imprensa sendo censurada. E aí a gente vai ter o fascismo aí como o único partido italiano, né, o partido fascista, e ele vai atingir todos os quadros aí de administração pública. E é nesse momento que o Mussolini já começa, né, como ele tinha uma oratória desenvolvida, ele consegue discursar com a população, ele começa todo esse movimento aí de discurso, de movimento de massa e a consolidação aí de partido único. Além disso, né, em 1917 foi editada, né, a Carta do Trabalho, estabelecendo aí as bases do corporativismo. Então, para cada aí profissão foram formados 2 sindicatos, um operário e um patronal. As greves foram proibidas e o Estado ele torna-se arbitrário dos conflitos, né, entre o capital e o trabalho. Então a gente tem um forte ataque à luta de classe, né, diluindo-se aí na fórmula do corporativismo e aí anulando completamente os levantes revolucionários e operariado. Então foi um movimento muito direto na classe trabalhadora, na luta de classes aí, através da instauração do corporativismo. Em 1929, ele vai resolver a questão romana, né, que ficou pendente desde a unificação, e aí o papado ele recebe a soberania sobre o Estado do Vaticano e o catolicismo torna-se a religião oficial da Itália. E aí ele instaura o lema crer, obedecer e combater. O regime, né, fascista, ele se voltou muito ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento agrícola. Vai ter uma propaganda muito grande, uma propaganda de massa muito grande, gente. Aqui eu coloquei algumas falas do Mussolini, né? Ele faz um ataque direto à democracia. Ele fala: a democracia tirou a elegância da vida das pessoas, mas o fascismo a traz de volta, isto é, traz de volta a cor, a força, o pitoresco, o inesperado, o misticismo, enfim, tudo o que falta, as almas da multidão. Para o fascismo, o estado é absoluto. Perante ele, os indivíduos não são mais que relativo. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. E ele contagiava as multidões, ele tinha essa repercussão muito grande. A gente vai ter aí, né, um forte desenvolvimento industrial, agrícola, propaganda de massa, né? E também a gente vai ter
a questão armamentista, a expansão territorial, a ideia, né, do romantismo, muito voltado ao que foi o Império Romano, né, lembrando aí desse passado de glória, vai vir à tona também. A Itália vai acabar se aproximando diretamente da Alemanha nazista, vai participar da Guerra Espanhola, e aí a gente vai ter aí esse movimento direto da atuação do fascismo, né, com suas doutrinas, com suas características de regime totalitário. Falando um pouco mais agora do nazismo, a gente tem a Alemanha, né, como contexto histórico. A Alemanha pós-Primeira Guerra totalmente arruinada, né, como vimos através do Tratado de Versalhes. O partido, né, social-democrata acaba se formando como um governo provisório nesse contexto, e aí a gente vai ter o encaminhamento aí, né, de uma política e de um regime constitucional e liberal. Vimos a República de Weimar, né, liberal, democrática, parlamentarista, e em 1924 a gente vai ter aí movimentos armados que vão buscar, né, por insurreições e vão estourar por toda a parte assim, italiana. E isso começa uma grande instabilidade, né, principalmente aí nos grupos que vão começar a serem recém-criados. A gente viu, né, por conta das questões econômicas, das questões aí de muita instabilidade política e social, que acaba dando abertura, né, para uma solução muito arbitrária. E é a partir disso que a gente vai ter a criação de grupos, né, como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, abreviamente conhecido como Partido Nazista, ele começa a surgir nesse contexto de muita instabilidade, de grupos armados, né, que vão estourar por boa parte aí do território alemão. E aí a gente vai ter a liderança desse partido, né, por um general antigo aí, chefe do Estado-Maior do Exército, e também por Adolf Hitler, né, que vai tentar um golpe aí que vai fracassar. Em 1919, né, Hitler adere ao partido e desenvolve, né, e começa a desenvolver suas construções ideológicas, né, antissemitas, pregando aí diretamente uma atuação contra o que o Tratado de Versalhes propunha. Então ele vai girar diretamente o que estava acontecendo na Alemanha desde o Tratado de Versalhes, né? Então isso se mostra, né, o sentimento de revanche, o revanchismo muito presente, né, muito presente na atuação do Hitler. E o partido, né, até então ele se parecia com outras organizações, né, radicais, que também surgiram outras organizações radicais. Mas ele foi reorganizado por Hitler, né, e passou a contar também com milícias. E isso faz, né, muita diferença, porque a gente tem uma atuação muito voltada à questão do armamento. Então a gente vai ter os grupos paramilitares, né, como as seções de assalto, SA e a SS, que são seções de segurança. Isso vai dar uma reorganização no grupo, né, no partido, e dando aí um crescimento maior, né, a esse movimento. Eu falei que o Hitler vai tentar um golpe, né? E esse golpe de 1923 ele vai fracassar inicialmente, e aí vai fazer com que o Hitler seja preso por 8 meses. E aí na prisão ele acaba escrevendo seu famoso livro, né? Chamado Mein Kampf, que é a minha luta. E aí nisso no livro ele vai expor toda a doutrina nazista, né, que é a raça pura, que se coloca aí com o antissemitismo, a raça ariana superior, o pan-germanismo, né, a expansão aí da Itália, o Estado forte, a regeneração nacional e o nacionalismo, né, muito exacerbado, muito exaltado. Né? Então tem uma questão muito voltada também
ao território, né, o restabelecimento de territórios. Então, tudo isso que o Hitler visava nessa doutrina nazista também, que é a expansão, né, porque foi o Sacro Império Romano Germânico, então voltando aí à alusão de um passado de glória. Em 1932, o Partido Nazista, né, ele acaba sendo o mais votado. Nesse período, né, até a chegada aí da concentração mais forte do Partido Nazista em 32, a gente vai ter na República de Weimar, né, um período bastante difícil, né, colocado aí a atuação da Grande Depressão, né, dos desempregos, da inflação. Então, diante desse cenário muito difícil, né, com muitas questões aí, muitas frustrações, muitos revanchismos, que a população entendiam aí, né, e viam no Partido Nazista como uma solução, né? Então, é muito perigoso quando a gente passa por momentos de muita instabilidade, porque é aí que começa uma atuação mais forte desses regimes autoritários, como foi o caso do Partido Nazista. E aí ele acaba sendo mais votado, e o Hitler ele acaba sendo nomeado aí chanceler, chefe de Estado, em 1933. Em pouco tempo, né, o nazismo ele acaba se consolidando o seu poder sobre a Alemanha. Os partidos políticos, né, eles vão ser dissolvidos, colocando o Partido Nazista como partido único, e aí começa o movimento aí de perseguição aos opositores, perseguição a comunistas, socialistas, e a formação aí também inicial dos campos de concentração, né? Então a gente vai ter a dissolução de outros partidos, os sindicatos sendo extintos, e a ala, né, mais afastada do nazismo, que acaba se atuando, né, como uma região, a ala paramilitar, né, que inicialmente estava junto, que é a seção de assalto, ela também acaba sendo dissolvida por conta dela se distanciar ao nazismo. E aí, em 1933, a gente tem a formação do Terceiro Reich, oficialmente proclamado, e o Hitler nomeia-se como Führer. E aí começa a perseguição dos judeus também, né? E os judeus vão ser os inimigos, né? Colocando-os aí sendo tratados como bodes expiatórios. Aqui eu coloquei algumas representações, né, da suástica. Nós somos o exército da suástica, erguemos as bandeiras vermelhas, o trabalhador alemão, nós queremos assim trazer para a liberdade. Então era um discurso muito da massa mesmo, né, muito falsificado e que se apresentava aí nesse momento. Aí aqui, gente, tem várias fotos sobre essa organização de massa, sobre essa atuação, né, que vai se fazer presente aí no contexto. Eles vão ter uma ligação direta com as crianças, vai ter a juventude hitlerista muito presente, era um movimento uma adesão bastante conjunta, né, então ele tinha essa comunicação direta com as pessoas, e aí a sociedade alemã vê no Partido Nazista, né, como a solução para o contexto atual, né, o contexto histórico da Alemanha. Vai ter um movimento chamado Noite dos Cristais, que vai ser a destruição, né, de casas aí de judeus, estabelecimentos judaicos. E aí é nesse momento que a gente vai ter também, lembrando assim, gente, que o antissemitismo, né, na Europa é uma atitude, né, política que ele já existe desde muito tempo, né, desde a Idade Média. A gente tem razões sociais, razões religiosas, e ele foi amplamente, né, colocado em vários momentos da história. Só que o nazismo, a gente tem a atuação, né, do antissemitismo como uma forma assim inimaginável, né? Ele ganha proporções inimagináveis, né? Lembrando de vários campos de concentração de milhões, né? Mais de 6 milhões de judeus morreram. Então a gente ganha proporções nesse contexto inimagináveis. Mas os judeus já eram um grupo, né, que sofreu bastante perseguição ao longo do processo histórico. E aí a gente também tem não só as perseguições aos judeus, mas também os homossexuais, poloneses, negros, comunistas, ciganos. Isso vai se fazer presente, e a construção aí dos campos de concentração, né? Por outro lado, a economia alemã começa a se recuperar, né? A gente viu os 10 anos aí da Grande Depressão, né?
uma questão muito difícil economicamente, mas a partir de 1939 a gente vai ter aí os aspectos começam a apresentar de forma positiva o crescimento econômico, né? O Estado ele se torna aí, o principal consumidor por meio, né, de economias de material bélico, e aí, né, atividade econômica, rápida obsolescência, gerador de empregos. Então, a gente tem uma participação muito forte do Estado, sendo que é um Estado autoritário, né, um Estado que se faz presente aí à extrema-direita, né, usando aí, usufruindo de aspectos do capitalismo e com a participação exclusiva do Estado. Né? Então, a gente vai ter aí a elaboração de obras públicas, ferrovias, isso vai gerar uma economia, né, planificada e a elaboração aí de planos, né, quadrienais, colocando aí ênfase no setor químico, matérias-primas, minerais, e a indústria alemã ela começa a emergir e a crescer significativamente nesse contexto. Então, é um movimento aí que vai gerar também, né, uma manutenção desse partido, desse Estado aí nazista, né, colocando a Alemanha novamente como um polo industrial e aí trocando matéria-primas com outros países. Então, houve essa recuperação econômica que vai garantir aí a manutenção, né, a perduração do Estado nazista. Aqui eu coloquei várias fotos para a gente ver um pouco dessa propaganda nazista. Eles atuavam muito na questão educacional. É muito importante que é uma educação, se para um regime totalitário, né, se atue diretamente na educação, porque é na formação da nova geração, a formação direta de mentalidades, é você atuar diretamente no controle educacional, né, no pensamento crítico. As pessoas viviam submersas nessa construção do partido nazista. Né? Então, a juventude hitlerista foi colocada, né? A juventude serve ao líder, todas as crianças de 10 anos na juventude hitlerista, então eles atuaram diretamente. E vejam, né? As crianças, elas são todas loiras, então elas são todas, faz parte dessa raça ariana, né, bem concentrando aí essa superioridade racial que se apresenta, né, no regime aí nazista. Então, aqui nesse lado esquerdo, a gente tem um cartaz mostrando Hitler segurando uma criança, né, e aí as crianças, Hitler, crianças, o que vocês querem saber do Führer, né, essa representação carismática. Nesse outro lado, a gente mostra umas crianças, né? Então, todas as crianças que são loiras, elas são representantes da raça ariana, né? Da raça aí pura, e as de cabelo preto são judeus. E aí os judeus estão sendo expulsos, né? As crianças judaicas e um professor judeu estão sendo expulsos da escola. E aí os judeus também são representados por nariz grandes, né? Então, figuras muito caricatas, eles estão sendo expulsos, né? Porque eles são os inimigos, eles são o mal, né? Então aí a gente tem toda essa propaganda nazista que se instaura, e aí mostrando, né, a participação de mulheres, meninas, né, jovens, atuando aí com essa juventude hitlerista. Então é uma construção mesmo de um ideário social e toda essa participação aí em vários aspectos da sociedade, né, educacional, social, civil. Ele vai ter essa adesão muito grande. Vamos falar um pouco agora do franquismo, que foi também um regime totalitário, mas na Espanha. Né? A Espanha, ela torna-se, né, uma república democrática, só que a gente vai ter uma tradição bastante conservadora, né, uma tradição conservadora espanhola muito forte, sendo representada pela Igreja Católica, pelos proprietários de terra e pelo exército, passando aí a simpatizar, né, diretamente, aí você vê a ligação, né, da classe média, da alta burguesia, com esses pequenos grupos, né, que vão ascendendo aí de cunho totalitário, né, no caso da Espanha agora, vai ter essa ligação desse franquismo, né, com o fascismo. Então, a gente vai ter aí
um movimento que vai se ligar dessas camadas, né, da alta burguesia e dessa relação conservadora com esses pequenos grupos aí que flertam diretamente com o fascismo. Em 1935, a gente vai ter uma frente popular que vai, né, agrupar liberais, reformistas, social-democráticas, tentando a instauração de um projeto de reforma, né, de reforma agrária, de autonomia dos países, né, do País Basco, da Catalunha, e por direitos trabalhistas. Né? Mas, por outro lado, setores conservadores, liderados principalmente pelos generais, né, Emílio Mola e o Francisco Franco, que é o líder do franquismo, eles vão fazer com que haja, né, várias conspirações militares contra esse movimento aí popular, contra o governo, e aí a gente vai ter nesse momento, né, a instauração basicamente de um golpe militar, né, que os espanhóis vão chamar de pronunciamento, que é esse golpe instaurado aí pela camada conservadora, liderada por esses militares aí, né, e principalmente por Francisco Franco. Aqui tem a foto dele, né, o Francisco Franco foi o líder do franquismo, que foi esse movimento totalitário, né, esse regime totalitário vivenciado pela Espanha. A Espanha, ela vai acabar passando por uma guerra civil, né? Então, nesse contexto de bastante dificuldade, de golpe, né? O controle dos franquistas, a gente vai dar início aí a uma sangrenta guerra civil que só vai terminar em 1939 e com a vitória da direita, né? Então, a gente vai ter várias alas aí, né, nessa guerra civil de socialistas, comunistas, democratas, mas guerreando, né, com o grupo mais conservador, né, liderado aí pelos franquistas. Então a gente vai ter, né, uma ajuda militar muito forte. A Alemanha e a Itália, né, a Alemanha com o nazismo e a Itália com o fascismo, vão atuar diretamente nessa guerra. Eles vão fornecer armas, vão testar, né, as suas novas armas, as suas novas táticas revolucionárias, vão ser experimentadas, né, na Espanha. Então a Espanha, ela vai ser um campo de provas militar. Né? Então, é esse contexto de bombardeio, de violência, de caos que Pablo Picasso representa na sua famosa obra chamada Guernica, né, de 1937. Esse contexto aí de campo, né, de provas militares, aí de atuação de muitas táticas e muitas novas armas, né, com muita morte, gente, vai morrer muitas pessoas, vai ser uma guerra bastante difícil, né, que vai gerar aí a ascensão maior desse regime autoritário, e aí a Espanha passa por esse momento muito difícil, e o Pablo Picasso, ele retrata isso na sua famosa obra. E aí, como os resultados dessa guerra, a gente vai ter mais de 1 milhão de mortos e a fortificação do franquismo, né? Então, isso vai ser um movimento aí bastante difícil, né, para Espanha. Aqui a gente tem a representação do Franco com Hitler, então eles, né, tinham comunicação direta, né, não só com o nazismo, mas também com o fascismo, fazendo desse cenário bastante difícil. Então, esses foram os principais, gente, regimes totalitários. A partir disso, a gente vai ver os encaminhamentos para a Segunda Guerra, como que vai se dar, né, a partir da ascensão desses regimes, né, totalitários, as suas políticas expansionistas, né, principalmente da Alemanha, e aí adentrando no cenário de Segunda Guerra Mundial.